Vivemos em um tempo em que muitos associam crescimento apenas a subir, prosperar e avançar visivelmente. Mas, na perspectiva de Deus, nem todo crescimento acontece para cima. Há momentos em que crescer significa descer, ser quebrado, passar por processos difíceis. E isso não é derrota, é construção. Deus trabalha em dimensões que nem sempre compreendemos, e muitas vezes aquilo que parece retrocesso é, na verdade, um avanço espiritual sendo formado no invisível. A própria natureza nos ensina isso. O rabo do cavalo cresce para baixo e, ainda assim, aumenta sua beleza e valor. Isso nos mostra que nem todo crescimento precisa ser cima para ser verdadeiro. Há fases da vida em que Deus permite que sejamos diminuídos, humilhados e levados a lugares onde não gostaríamos de estar. Mas é nesses lugares que Ele está moldando o nosso caráter e fortalecendo a nossa estrutura espiritual. Olhe para José, vendido pelos próprios irmãos, rejeitado, exposto como mercadoria, levado ao Egito. Aos olhos humanos, sua história parecia ter chegado ao fim. Era humilhação, dor, era descida. Mas a palavra de Deus nos revela algo poderoso no livro de Gênesis, capítulo 39, versículos 1 e 2. O Senhor estava com José. Essa é a chave para entender tudo o que Deus faz em nossas vidas. Porque não é sobre o lugar onde você está, é sobre com quem você está. José foi vendido, mas Deus estava com ele. Foi injustiçado, mas Deus estava com ele. Foi preso, mas Deus estava com ele. A presença de Deus transforma qualquer ambiente. O que era para ser destruição se torna preparação. O que era para ser o fim se torna o início de algo maior. Quando Deus está presente, até os lugares mais escuros se tornam cenário de propósito. Mesmo na prisão, Deus não abandonou José. Em Gênesis capítulo 39, versículos 20 e 21, vemos que ele encontrou favor diante do carcereiro. Isso nos mostra que Deus não nos livra de todos os processos, mas nos sustenta dentro deles. Há coisas que só aprendemos no silêncio, na dor e na espera. E são nesses momentos que Deus está trabalhando profundamente em nós, preparando-nos para aquilo que ainda virá. Agora olhe para Jerusalém, uma cidade que foi destruída e reconstruída inúmeras vezes ao longo da história. E o mais interessante é que, hoje, ela está mais elevada do que no passado. Isso aconteceu porque cada destruição deixou restos, entulhos que não foram removidos, mas utilizados como base para a reconstrução. As guerras não apenas destruíram Jerusalém, elas a elevaram. Assim também é na nossa vida. Quantas coisas já se quebraram dentro de você? Quantos sonhos foram destruídos? Quantas dores ficaram marcadas? Tudo isso parece entulho, restos de algo que não serve mais. Mas Deus usa exatamente isso como fundamento. O que foi dor se torna estrutura. O que foi perda se transforma em aprendizado. O que parecia fim se torna o começo de algo mais forte. O crescimento espiritual não vem apenas das vitórias, mas principalmente das batalhas que não vencemos. São nas perdas que aprendemos, amadurecemos e nos tornamos mais fortes. Deus pega aquilo que parecia inútil, nivela o terreno da nossa vida e começa a reconstruir. E mesmo quando novas quedas acontecem, Ele continua trabalhando, reconstruindo, fortalecendo e preparando algo ainda maior. Assim como Jerusalém nunca foi destruída definitivamente, a sua vida também não será. Porque quando Deus está presente, nenhuma destruição é final. Talvez hoje você se sinta no fundo do poço, sem direção, sem esperança. Mas lembre-se, José também desceu antes de subir. O processo não define o seu destino. A dor não define o seu fim. Deus ainda está escrevendo a sua história. Por isso, guarde essa palavra no seu coração. Confie. Mesmo sem entender, confie. Mesmo doendo, confie. Em silêncio, confie. Porque Deus continua trabalhando, mesmo quando você não vê. E no tempo certo, Ele fará você se levantar, não apenas restaurado, mas maduro,
e preparado para viver tudo aquilo que Ele já determinou para a sua vida.